só da multa, mas do fato de suspendê-lo da partida de hoje. Nesse caso, eu acho que assim, suspender o Pedro no jogo também é punir o time, né? Também é punir o Flamengo. Depende de como está o clima internamente. Também, é que no Flamengo tem precedentes. O Flamengo com o Gabigol, por exemplo, em 2021, o Gabigol não se representa, levou uma lesão voltando da seleção, ficou fora de um jogo. Depois que retornou da seleção da Copa América, ele recebeu essa punição. Ele recebeu a mesma punição, é isso? Ele foi suspenso também de um jogo. Tá? Só que para mim esse precedente não se aplica, porque no caso do Gabigol não ocorreu uma situação extrema como a do Pedro. O Gabigol não foi agredido no seu ambiente de trabalho. Então, por isso, essa é uma situação muito peculiar do Pedro. Eu vejo que a diretoria do Flamengo poderia ter uma sensibilidade maior agora, que não significaria passar a mão na cabeça do jogador, mas entender o que ele passou, que não é normal. Ele poderia ter feito qualquer coisa, poderia ter se recusado a entrar na partida, poderia ter tirado a camisa do Flamengo, atirado no chão. Ninguém merece ser agredido no ambiente de trabalho, muito menos no futebol, que a gente sabe que é um ambiente muito bélico, um ambiente que envolve muita emoção e muita paixão. Então, por tudo isso, por essa agressão que o Pedro sofreu, eu vejo que essa punição chega numa hora ruim, numa hora em que o Pedro ainda está assimilando tudo isso, em que o Pedro, de certa forma, está traumatizado com toda a repercussão do evento. E não, mais uma vez, o Pedro errou de fato. Ele cometeu um erro, uma indisciplina. Mas o Flamengo, nesse momento, acaba jogando mais lenha na fogueira, deixa a situação do jogador insustentável, atira o jogador, de certa forma, aos leões e, para mim, transfere uma parte da culpa à vítima. Você acha que é uma situação insustentável? Já vou ouvir o Rafa também, mas antes a Natália, porque eu também estou imaginando o seguinte, se antes do final de semana, no final de semana, né? Sim, no sábado. Foi isso, no sábado. Se antes do final de semana o Pedro já estava incomodado com algumas coisas, imagina agora, né? Que agora ele continua sem entrar, ele foi agredido, ele levou uma multa e está suspenso. O que me chama a atenção é que na nota em que o Pedro cita, ele fala que já havia um sofrimento psicológico ali, já vinha acontecendo algumas coisas que não era... O soco foi a gota d'água para transbordar o copo, o balde, enfim. Mas eu entendo que é uma necessidade de correção e disciplina. O Gabigol, quando falta ao treino, ele é punido, sai do próximo jogo. O Pedro faltou no treino seguinte, punido, e aí tem a questão da multa por se recusar ainda a treinar. Eu acho que é uma linha muito tênue, é uma linha muito difícil, tem um equilíbrio, tem que ter o bom senso da diretoria de entender que a agressão é algo que extrapola qualquer limite, e aí tem que ter uma conversa, mas tem uma questão também de hierarquia, alguém tem que tomar o pulso e ir à frente disso tudo. Se não era o Sampaoli, que devia ter feito isso antes, Sampaoli, ao observar que tinha uma dificuldade de conversa entre o seu preparador e um dos principais jogadores do Flamengo, isso aí já tinha que ter sido resolvido antes. Vamos sentar aqui, vamos conversar. Não deu certo, diretoria, está acontecendo isso, isso e isso, e a gente precisa resolver. Aconteceu o que aconteceu e agora a bomba estourou. Para o Pedro é horrível, para o Flamengo é horrível que perde um jogador de uma referência muito grande dentro da área. Eu acho que todo mundo sai perdendo nessa história. Acho que as coisas tinham que ter sido tomadas de uma outra forma, mas concordo com a advertência e a multa. O que você acha, Rafa? E tudo isso num contexto importante, num jogo de mata-mata de Libertadores também, né? Eu insisto na tese, Bruno, Nath e Breyer, de que a punição com a retirada do jogo ela é ruim. Não é o Pedro agora, não. Foi ruim a do Marinho, mesmo o Marinho não sendo àquela altura um jogador útil ao time. Foi ruim a do Gabigol. Toda vez que você tira o jogador da relação, supostamente você está dizendo para a torcida o seguinte: eu estou tirando do jogador o que ele mais gosta, que é jogar. Mas nós sabemos no futebol, já há muito tempo, que o que realmente incomoda o jogador é o bolso. Principalmente jogador de time grande, atleta de alta performance e de alta exigência. Então a multa, ok, ela faz parte da natureza da relação profissional. Imagino que o Flamengo tenha segurança jurídica para fazer isso, porque quando você faz um contrato de trabalho e você estabelece lá uma cláusula que fala sobre a aplicação de multa de 5% no salário em caso de alguma ação de indisciplina, isso tem que estar escrito.
Não dá para você simplesmente deliberar depois que as coisas acontecem. Deve ser uma coisa uniforme no elenco do Flamengo, isonômica, todo mundo tendo a mesma situação. Agora, tirar da relação eu acho complicado, a menos, como já foi destacado aqui, que isso tenha um respaldo muito grande do elenco. Sabe-se que o elenco do Flamengo não gostou do fato do Pedro ter faltado ao treino de segunda. Todo mundo saiu em defesa dele no sábado à noite e todo mundo, de modo geral, internamente, condenou, contestou a ausência dele. Pode ter uma estratégia de gestão de grupo aí. Mesmo assim, no geral, não só com o Pedro, como com todos os jogadores, eu penso que tirar da relação é punir o time. Mas, Rafa, você acha que tem ambiente para o Pedro continuar depois disso tudo? Uma boa pergunta. É muito difícil responder. Eu acho que, como não há alternativas viáveis para o jogador neste momento, por que eu falo viáveis? Porque o mercado asiático está aberto até 18, 20 de setembro. Então, teoricamente, ele poderia ir para a Arábia Saudita, onde está o dinheiro. Aliás, proposta, inclusive, ele já teve economicamente muito vantajosa. Mas ele e o staff dele entendem que não. Pedro ainda tem uma ideia muito fixa em mente de voltar a ser um atleta de Europa. Jogar competições de alta exigência, jogar Champions. Ele é um jogador etariamente de 2 ciclos de Copa do Mundo, 26 e 30. Então ele precisa estar mais visível em um cenário de mais competitividade. E o Flamengo é o ideal para ele neste sentido. Pensando em carreira friamente, do lado do Pedro, não é inteligente forçar uma saída agora, forçar uma situação para de repente buscar um outro clube neste momento. Talvez de janela de janeiro e tal faça mais sentido. Então, eu imagino que mesmo que não haja esse ambiente, da parte do Pedro vai ser feita uma condução até o final do ano em banho-maria. E da parte do clube é pesar, né? Porque é um ativo com potencial de revenda. O Flamengo pagou muito para ter o Pedro, mas pode vendê-lo ainda por muito. E é preciso que a coisa seja analisada também com viés econômico. E aí cabe à diretoria do Flamengo expor ou não o seu jogador em partidas de caráter oficial para poder evitar justamente essa valorização. São muitos pontos, né, Natália? E até comparando com o Roger Guedes, a gente citou aqui ontem o Roger, acho que ele tem um caminho aí na carreira diferente do Pedro. Porque como o Rafa tá falando, o Pedro ele pode ainda pensar em seleção, tem idade, tem qualidade para isso, ou mesmo o futebol europeu. O Roger Guedes, acho que nesse momento estava pensando mais na questão financeira, né? Então, do futebol tá árabe. certo. Não tem como condenar um jogador que recebe uma proposta milionária e falar que ele está fazendo o caminho errado. Mas você acha que o Pedro é bom menor. ficar no Flamengo? Agora, depende. Ele vai jogar? Ele vai ter... porque as informações que a gente tem é que ele não tem nenhum tipo de... Agora, ele já não tinha uma relação muito boa com o São Paulo. Agora ele não tem nenhuma. Então, assim, o quanto isso é benéfico para o jogador também. Porque o filho do preparador físico Ficou. continua, né? Claro que o filho não é responsável pela atitude do pai. Não. Nesse Isso ponto, é óbvio. nesse ponto eu vejo que o Flamengo acertou. De fato, você puniu o agressor, mesmo sendo filho dele, mantém o cara, ele não é responsável pelas Ele não é atitudes do responsável, pai. mas que fica um climão ali, fica, né? Então, mas o Flamengo tinha a chance de conduzir essa situação para um caminho de reconciliar, de baixar a poeira. Ao punir o Pedro dessa forma, e é uma punição pública, ele torna a coisa incontornável. Porque o Pedro daqui para frente, qual é o sentimento dele? Ele vai se sentir exposto e rifado pelo Flamengo. E ele não vai ter essa compreensão de que, poxa, eu errei, eu poderia entregar mais. Isso poderia ser construído a partir do momento em que o Flamengo oferecesse um acolhimento ao jogador que foi agredido. Esse é o meu ponto. Não dá para comparar a situação do Pedro com nenhuma outra do Flamengo, nem Gabigol, nem Marinho, nem Vidal, porque nenhuma delas chegou a um ato extremo de violência, como aconteceu com o Pedro. E isso não é normal. Por mais que as pessoas entendam, não, mas no futebol os ânimos se exaltam, as pessoas estão ali no calor do jogo, agredir um jogador, isso não acontece, né? É inadmissível, nada justifica a violência. E por isso eu vejo que faltou sensibilidade ao Flamengo nessa leitura, de entender, opa, até mesmo os atletas do elenco vão entender que isso daqui não se trata de um caso de hierarquia. Aqui no caso do Pedro, ele foi agredido e o clube nesse momento vai acolher. Depois a gente vai Mesmo ele discutir. não indo treinar, Breno. Eu acho que esse é o ponto que agravou. Que aí ele for fora do jogo, não pelo fato dele ter se recusado a aquecer, mas pelo fato dele ter faltado ao treino. Mas nesse caso, eu coloco na conta de uma
cabeça revirada. Não, o cara, é o dia seguinte do cara ter sido agredido. o cara 2 dias depois precisa estar pronto, preparado mentalmente, ter superado o trauma e voltar a jogar como se nada tivesse acontecido. Eu entendo que o Flamengo fez a parte dele ao demitir o Pablo Fernandes, o agressor, mas o jogador, ninguém controla o sentimento de alguém que foi agredido. Então isso assim, daí é houve a algo... conversa? O Flamengo No poderia domingo, até como é liberar que o foi? Pedro. O problema é que foi a falta, né? O Flamengo podia liberar o Pedro, podia chegar e dizer assim, olha, você não precisa ir ao treino de segunda, vai descansar e tal. Mas ele esperou pelo Pedro, e o Pedro não correspondeu. Tem uma falta aí, tem uma questão que é justificável, é compreensível, mas é inadequada. E você pode colocar todos esses adjetivos numa mesma construção para poder estabelecer o que aconteceu naquela segunda-feira. A maneira como o Pedro se posicionou deu ao Flamengo o direito de aplicar a multa. E outra, se existe alguma intenção do Flamengo em esvaziar o seu ativo, eu não acho que exista, porque inclusive é burrice isso. Você pegar um jogador de Copa do Mundo e medir forças com ele, sendo ele um jogador com relação bacana com a torcida, sendo ele um jogador que você pode revender por um valor superior ao que você gastou para comprar, não é inteligente. E aí o torcedor tem que entender o seguinte, futebol é paixão para ele. Para quem está tocando o dia a dia do Flamengo, Marcos Braz, Landim, Spindle, é negócio. O Flamengo tem que fazer negócio, contratar, vender, revelar, vender, trazer de volta, isso faz parte do mercado da bola. Então será que é inteligente para o clube esvaziar o seu jogador, ter essa medição de força pública? Eu acho que não. Eu acho que o Flamengo está devolvendo ao Pedro a responsabilidade, o ônus do seu futuro. E se por acaso o Pedro quiser sair, vai ficar na conta do Pedro. Porque veja, o domingo contra o Cuiabá pelo Brasileiro não tem Gabigol, está suspenso. Provavelmente o Pedro vai estar escalado, relacionado é escalado. São Paulo, se não botar em campo desde o início, vai estar passando um atestado de que não quer mais contar com o Pedro. Aí muda um pouco o jogo. Mas em condições normais, o Pedro vai jogar. Aí caberá ao Pedro jogar bem ou jogar mal e mostrar no campo a sua utilidade. Agora, o clube